Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 23. Amém? A palavra de Deus diz assim: E quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugindo para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho de Deus. Até aqui, vamos orar e pedir a bênção de Deus essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, é a Tua palavra, meu Deus, a ministração, meu Deus, poderosa, meu Deus, da Tua palavra que é viva e que é eficaz, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa atingir o íntimo do nosso coração, se atingir as nossas vidas, que ela possa nos lavar, que ela possa nos purificar, Senhor, que possamos aprender com ela e que principalmente, meu Deus, nós venhamos praticar essa palavra que viemos aprender aqui nesta manhã e que o Senhor venha ser glorificado por causa disso. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa a tua Bíblia aberta em Mateus 10, a partir do 23, onde a gente vai estar falando sobre os textos aqui. E ele fala assim: vão perseguir você nessa cidade, e até que vocês passem por todas as cidades, vocês vão ser perseguidos. Por que Jesus falou isso para os discípulos? Jesus aqui nesse trecho aqui do 23 ao 42, ele já está avisando que eles vão ser muito perseguidos por causa de Cristo. E por que Jesus deixou esse texto para a gente na Bíblia? É porque vai acontecer a mesma coisa com a gente. E pode ser uma perseguição física, pode ser uma perseguição psicológica, pode ser uma perseguição até espiritual. Por quê? Acho que eu já contei para alguns aqui, eu não sei se todo mundo já ouviu essa história. Eu era obreiro de uma igreja e eu resolvi orar pelos irmãos da igreja que estavam passando dificuldade, estavam sem força para vir à igreja. Deus tocou no meu coração de eu levantar às 3 da manhã todo dia para orar para essas pessoas. E eu, no primeiro dia, levantei às 3 da manhã e quem sabe, e você que vai dormir, se acordar 3 da manhã, diz que 3 da manhã é o horário que o teu sono está mais profundo, é o horário mais difícil de você levantar da cama. Mas eu levantei, lavei meu rosto e fui orar. Orei, mas para repreender o diabo, aquela oração para malhar o diabo mesmo. E depois que eu terminei aquela oração, eu deitei, fechei meus olhos, e quando eu fechei o olho, veio um peso de 100 quilos em cima de mim, assim, na hora. Logo que eu fechei o olho, eu senti aquele peso em cima de mim. Eu falei: o que está acontecendo? Aí Deus já me falou: é o diabo que está te oprimindo. E na mesma hora eu falei assim: em nome de Jesus, sai! E saiu assim de cima de mim. Por quê? Porque o diabo não queria que eu orasse por aquelas pessoas. Ele já veio no primeiro dia de oração para me colocar medo, para me colocar dúvida, para eu não continuar a oração. Eu falei: eu vou ficar uma semana orando por aquelas pessoas. E ele já veio no primeiro dia para me impedir. Mas como eu não aceitei resistir, a Bíblia fala, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se você resistir a ele, ele foge. E depois nos outros dias da oração não tive problema nenhum mais. Mas se naquele dia eu ficasse com medo e me colocasse no meu cantinho e não fizesse mais nada, Deus não ia trabalhar mais na vida das pessoas. Então às vezes vai ser uma perseguição física, vai ser uma perseguição psicológica que vão ficar falando na tua cabeça, ou vai ser uma perseguição até do diabo na nossa vida. E ele vai vir perseguir as nossas vidas mesmo. Olha lá abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 8, versículo 1. Atos 8, 1. Por que Jesus já estava desde aquela hora avisando os discípulos? A gente vai entender aqui no livro de Atos. Atos 8:1 está escrito assim:
E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Jesus falou: vocês vão começar a pregar o evangelho, vão perseguir vocês. E vocês vão se espalhar. Mas o objetivo de Deus era justamente esse, dele se espalhar, para ir para outros lugares pregar o evangelho. Porque eles estavam acomodados, não vão ficar só aqui em Jerusalém. Só vão falar para o pessoal em Jerusalém só. E eles não se mexiam, eles não tomavam atitude, eles não tomavam iniciativa para falar, para sair para fora para pregar. Teve que vir a perseguição. Perseguiu, eles tiveram que ir para outros cantos, e outras pessoas puderam ouvir o evangelho. Vai no Atos um pouquinho mais para frente, no 11 e 19. Você está no 8, vai para o 11 e 19. Amém? Olha o que está escrito aí na palavra. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Até esse momento era só para os judeus que estavam pregando a palavra de Deus. Depois vai vir Paulo e ele vai começar a pregar para as pessoas que não são judeus. Mas a perseguição muitas vezes vai ser isso. Hoje em dia também tem países que a perseguição eles têm que fugir para outros lugares, e onde eles vão, eles pregam a palavra de Deus. Querendo ou não, a gente não foi perseguido, mas aconteceu alguma coisa no Brasil, por causa da condição do Brasil, e a gente foi, não vou dizer obrigado, mas a gente decidiu vir aqui para o Japão. E vindo aqui para o Japão e sendo cristão, a gente automaticamente vai começar a pregar aqui também. Então, às vezes, é um trabalhar de Deus também. Muitos brasileiros têm vindo aqui para o Japão para começar a instalar igrejas aqui nesse país, porque são poucas igrejas aqui no Japão. Então, trouxe um monte de gente, muita gente pensa que vou vir aqui, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. Mas muitos vieram pastores, vieram presbíteros, vieram diáconos, estão com igrejas aí, estão pregando o evangelho. Então, às vezes, acontece essas coisas na nossa vida. Eu nunca ia imaginar que eu ia virar pastor no Japão. Eu nunca imaginei que eu ia virar pastor para começar, ainda mais no Japão. Mas é um trabalhar de Deus. Deus ele está no controle de tudo, então a gente não tem como saber, né? E Deus ele vai trabalhando assim na nossa vida. Mas vamos continuar lá no Mateus. No Mateus 24, no 10, 24, está escrito assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Isso aqui é muito importante, gente. O que nós somos de Cristo? Nós somos discípulos. Ele é o nosso mestre, ele é o mestre maior. E o que o discípulo faz? O que está escrito aqui? O discípulo tem que ser igual ao seu mestre. Jesus perdoa, vamos perdoar. Jesus amou, vamos amar. Jesus pregou o evangelho, vamos pregar. Jesus fez o bem, vamos fazer o bem. O discípulo ele vai fazer exatamente aquilo que o mestre faz. E ele fala do exemplo do servo e do senhor. Ele, além de ser nosso mestre, ele é nosso senhor. E a gente é servo dele. E esse servo aqui, gente, é uma palavra até meio bonitinha aqui. No original, nós somos escravos. A palavra original quer dizer escravo. O que é um escravo? O escravo ele não tem direito a nada. O escravo só tem direito de obedecer o que está mandando fazer. O escravo não tem direito de falar, não, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. O escravo não pode falar nada. Ele só faz somente o que o Senhor dele manda. E a gente tem que ser assim, gente. Aí você vai falar, pastor, mas aí não dá, eu não posso fazer nada que eu quero. Mas às vezes, gente, muitas vezes,
muitas coisas que a gente quer fazer, que a gente acha que é bom, às vezes viram mal na nossa vida. É o que Provérbios fala, às vezes os caminhos do homem lhe parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Tem gente que faz coisa, não tem problema, mas isso aqui é legal. Chega e morre. Nossa, morreu, o que aconteceu? Porque ela achou que era bom aquilo, mas não era. E você pode ter certeza, se você seguir o que Jesus fala para você, ele só vai ter coisa boa na sua vida. Ele não vai escolher nada que vai fazer você, vai trazer um mal na sua vida. E ele fala assim, se chamaram Beelzebu, o pai de família, ele está falando dele. Jesus, ele expulsava os demônios, e os fariseus chegavam e falavam assim, esse aí é o diabo está no corpo dele, aí é por Satanás que ele está expulsando os demônios. Ele tem autoridade sobre os demônios, porque o Satanás está no corpo dele, e por isso que ele consegue expulsar demônio. E Jesus falou, se falam isso de mim, vão falar de vocês também. Que vocês são um bando de endemoniados, vocês são um bando de louco, e vão falar. Você vai ser perseguido. Olha o que está escrito lá em João 15, 25. Não precisa abrir sua Bíblia. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Em Mateus 24, 9 também está escrito assim, então vos-ão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que está escrito aqui? O que está falando aqui? Quem já viu filme ou vídeos de perseguição de cristãos no mundo, você sabe que as pessoas são perseguidas por nada. As pessoas são perseguidas por nada. As pessoas não fizeram nada, simplesmente estão indo numa igreja, estão lendo uma Bíblia, mas eles pegam a pessoa e jogam no fogo, matam, dá paulada, espanca até matar a pessoa. E é isso que fizeram com Jesus. Jesus fez mal para alguém? Não fez para ninguém. Me odiaram sem causa. Não tem causa o ódio que o pessoal teve de Jesus. Crucificam. Ele não fez nada para ninguém. Mas Jesus falou, me odiaram sem causa. E vão te odiar sem causa também. Vão odiar a gente sem causa. Quantos pastores que já deram esse testemunho de estar no meio do culto e uma pessoa se levantar e começar a brigar com o pastor, até que ele dá um tiro no pastor? Do nada. Só que passou o tempo que a pessoa se converteu. E ela entendeu que existia um mal na vida dela, é aquele mal que odiava o Jesus que estava na vida do pastor, e o mal teve que sair para a pessoa perceber isso. E eu já fui perseguido evangelizando aqui no Japão. A pessoa vinha me bater do nada. Do nada. Eu estava só entregando o panfleto, veio me bater. Vem bater. Aí você fala, poxa, não estou fazendo nada. Mas não vai acontecer isso. Jesus, ele prepara a gente, porque vai acontecer esse tipo de coisa. Aí Jesus fala lá no 27. O que vos digo em trevas, dizei em luz. E o que escutai ao ouvido, pregai sobre os telhados. O que Jesus está querendo dizer com isso? Abra sua Bíblia lá em Mateus, volta um pouquinho, Mateus 5, 15. Aleluia, Jesus. Mateus 5,15. Olha o que está escrito aí. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Quer dizer, o que você está ouvindo? Essas trevas aqui, quer dizer, você está ouvindo... Quem que está ouvindo a palavra de Deus? É só a gente que está aqui dentro. Ninguém está sabendo. Mas Jesus falou, o que você está ouvindo aqui, sai lá fora e fala para todo mundo. O que estão falando no teu ouvido, o que só você está ouvindo, porque só vocês estão ouvindo aqui a palavra de Deus, vai para o telhado, quer dizer, vai falar para todo mundo te ver, para todo mundo ouvir o que você está falando. É por isso que a gente fala, não adianta a pessoa
muitas pessoas querem ser evangélicas só dentro da igreja. Ela só quer falar de Deus dentro da igreja. Ela sai da igreja, ela não fala de Deus mais, ela não tem contato com ninguém de Deus, ela não quer mais falar para ninguém de Deus. A gente fala de Deus aqui dentro, não tem sentido, todo mundo sabe de Deus, todo mundo crê em Deus, todo mundo tem uma fé aqui dentro. Mas a gente tem que sair lá fora e falar para aqueles que não conhecem. E assim que a gente fala, assim que a gente vai comunicando as pessoas vão vindo. Né? A senhora, a Cida que veio aqui ontem, aquela família, por que eles vieram? Porque a gente teve que ir até eles, falar da palavra de Deus, eles se conscientizar que eles precisavam de Deus, eles vieram. Ninguém obrigou, nada. Eu falei para aquela família que veio aqui ontem, eu falei, vocês precisam buscar a Cristo. Eu só falei isso. Aí de tardezinha a esposa ligou para a minha esposa e falou assim, a gente quer ir na igreja, que hora que vocês não podem passar aqui? Quando a gente começa a pregar o Evangelho, Deus toca na vida das pessoas, as pessoas vão sentir a necessidade de buscar Deus, elas vão sentir a necessidade. Então a gente precisa ir lá fora e falar para as pessoas. Mas vamos continuar. 28 está escrito assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, a alma e o corpo. Isso aqui, gente, eu acho que é muito sério. Sabe por quê? Muita gente ou está dentro da igreja e está fazendo as coisas de qualquer jeito, ou a pessoa também não dá muita bola de vir na igreja, ela não tem medo de Deus. Esse versículo aqui está falando justamente disso. Não temais aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Quem que pode matar o corpo? Um ser humano pode matar o seu corpo. Pode te dar uma facada, pode te dar um tiro, pode te dar uma paulada na cabeça para você morrer. Mas o ser humano só pode ir até aí. Ele vai conseguir matar só o teu corpo, só o teu físico. A tua alma que está dentro de você, ele não consegue tocar. Então tem gente que tem medo do homem. O pessoal vai fazer aquilo comigo. Mas eles só vão poder matar o teu corpo. Esses cristãos que são perseguidos no mundo, por que eles não se preocupam? Está matando só o corpo deles. A alma que está dentro é cheia de Cristo. Eles não estão nem preocupados. Vai me jogar no fogo, joga. Vai me fuzilar na parede, fuzila. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz. Isso aqui vai morrer um dia mesmo. A minha alma não importa. E ele fala aqui: antes temei aquele que faz perecer o corpo e a alma no inferno. E quem que tem poder para isso? Pastor, esse é o diabo. Não é o diabo. Tem gente também que tem medo do diabo. Mas o diabo também, o máximo que ele pode fazer é trabalhar na sua vida para você ficar doente, é trabalhar na sua vida para você ter um acidente, para você morrer, e só teu corpo que vai morrer. Porque o diabo também não tem poder de tocar na tua alma. Ele não tem poder. Então quem tem poder para tocar no nosso corpo e na nossa alma é Deus. Por que muita gente não tem temor de Deus? Porque ela não tem, às vezes não tem nem consciência disso aqui. Porque não vai ser o diabo que vai jogar a gente no inferno. Não vai ser os homens que vai jogar a gente no inferno. Vai ser Deus. Abra sua Bíblia lá em... Onde está? Nossa, eu marquei aqui, não marquei o capítulo. Espera um pouquinho, gente. Aleluia, Deus. Abre lá em Mateus 25. Mateus 25, a partir do
31. Mateus 25, 31. Amém? Presta atenção nesse texto. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, estou falando de Jesus, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que estava preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estavas nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou quando com sede te demos de beber, e quando que te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeres a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então também dirá aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos não o fizestes, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Isso aqui é muito sério, esse texto aqui. Quem que está fazendo isso? Quem que está separando a ovelha do bode? Jesus. Eu não conheço, eu nunca morei em fazenda, nunca criei bode, mas diz que o bode, quando você vai matar ele já sabe, ele começa a dar coice, ele começa a dar chifrada, ele já começa a morder, ele já faz um algazarro, o bode. E a ovelha, quando vai matar ela, ela fica quietinha, ela não faz nada. A ovelha, ela só chora na hora que ela vai morrer, ela não faz absolutamente nada. E o cristão tem que ser assim, ele tem que só chorar diante dos pés do Senhor. A gente não adianta ficar gritando, brigando com os outros, se rebelando, se revoltando com nada. A gente tem que chorar. Foi quando? Ontem foi sábado. Sexta-feira, de sexta para sábado, eu passo a madrugada inteira aqui orando, louvando a Deus, tudo sozinho. Fiz uma vigília particular para mim aqui. Eu estou precisando buscar Deus mais. Eu fiquei a noite inteira aqui. E eu fiquei acho que umas 2 horas chorando o tempo todo. 2 horas mais ou menos. Orando e chorando. Orando e chorando. Eu ficava dando volta aqui no salão assim, orando e chorando, orando e chorando. Por quê? Porque tem coisa na nossa vida que a gente olha e fala, a gente não tem força de mudar. E a gente quer mudar aquela coisa, a gente não consegue. A gente não quer mudar a gente não consegue mudar. A gente quer mudar os outros, a gente não consegue mudar. A gente quer mudar as pessoas, a gente não consegue mudar. E a gente fica desesperado com isso. E o que eu cheguei para Deus? Eu não consigo, me ajuda. Eu fiquei o tempo todo chorando. A ovelha, ela é mansa, ela chora para Deus, ela não vai se revoltar. As pessoas no mundo aí, o que elas fazem? Dá algum problema, elas desesperam, elas querem fazer loucura. Não, a gente não tem que fazer isso. A gente está com algum problema, bota o teu joelho no chão e chora para Deus.
Ele vai ouvir tua oração e ele vai responder. E ele separou os bodes e falou, ó, o que ele fala aqui? Ó, eu tive fome e você me deu de comer para as ovelhas. Eu tive sede e você me deu de beber. O que quer dizer isso? Está cheio de gente lá fora que está com fome de Deus. Está com sede de Deus. Mas se a gente recusa levar isso para as pessoas, Jesus ele vai cobrar isso da gente lá na frente. Fala, teve tanta gente que você podia ter falado que você não falou. Tem tanta gente precisando, está enferma. E esse enfermo aqui pode ser um enfermo físico, pode ser um enfermo espiritual. Está em prisão, a pessoa às vezes está em prisão. E às vezes não é prisão de estar na cadeia, é prisão, às vezes na mente dela. Tem gente que é presa na mente. Igual a senhora que veio aqui, ela é fissurada com o negócio do gato, morreu, ela não se conforma. O gato já morreu, não, mas meu gato tinha que viver mais. Ela queria que o gato vivesse 50 anos. Mas o que é? Isso é uma prisão na vida da pessoa. Porque não tinha necessidade mais dela estar sofrendo por causa de um gato. Não é verdade? O gato morreu, igual muitos cachorros que eu tive, morreu e passou. O passarinho que a gente tinha morreu, a gente... Né? Então, as pessoas ficam presas com isso. E as pessoas continuam sofrendo, elas podiam estar seguindo a vida delas. Então a gente tem o dever de levar isso para as outras pessoas. Né? Mas vamos continuar no Mateus 10, lá no 29 está escrito assim: não se vendem 2 passarinhos com um centil, nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. O que Jesus está falando aqui? Vocês vão ser perseguidos, mas vai acontecer isso com a gente, vão fazer isso com a gente, não sei o quê. Jesus, o que ele está falando aqui? Não fica preocupado. Porque eu estou no controle de tudo. Até os fiozinhos de cabelo que tem na tua cabeça, já está tudo contadinho. Ninguém vai encostar no teu fio de cabelo se eu não quiser. Jesus já está falando isso. Que nada vai acontecer na nossa vida sem a permissão de Deus. Nada. Absolutamente nada. Ninguém vai tocar nenhum fio de cabelo em você se não for permissão de Deus. Mas, entenda, se acontecer alguma coisa com você, foi permissão de Deus. Seja coisa boa, seja coisa ruim. E é o que a gente louvou aqui. Vai ser para o nosso bem. As coisas vão cooperar, sejam boas, sejam ruins, para o nosso bem. Porque não é só coisa boa que vai acontecer na nossa vida que vai melhorar a nossa vida. Geralmente quando acontece só coisa boa, a gente se estraga. Então às vezes, de vez em quando, a gente tem que passar por luta, a gente tem que passar por sofrimento, para a gente às vezes dar valor. Por que você passa uma... Por que a mulher que está grávida, ela passa aquele sufoco na gravidez, na hora do parto, aquela dor, mas depois nasce a criança, é um alívio. Para ela sentir aquele alívio, ela teve que sentir dor primeiro. Tem a história de um pastor engraçado que ele fala, tinha um cara que era louco. Ele chegava, saia correndo, dá uma cabeçada na parede. Sai de novo correndo, pá, e cabeçada na parede. Aí fala assim, aí o cara chegou pro rapaz e falou: mano, por que você faz isso? Você vai e corre da cabeçada na parede. É que eu dou a cabeçada, dói na hora, mas depois é tão gostoso o alívio que eu não posso dor. A gente não pode fazer isso também, né, gente? Mas, para a gente dar valor às coisas boas da vida, às vezes tem que sofrer. Tem que sofrer. Senão você não vai dar valor. Se é tudo bom na sua vida, você não vai dar valor. Mas vamos continuar. No 32 está escrito assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Isso aqui é muito sério. A gente não pode nunca, gente, ter vergonha de falar que a gente é cristão. Seja em qualquer situação que a gente tiver. Não, você é crente, é? Você virou crente agora? Você está carregando Bíblia agora? Estou. Qual o problema? Jesus está falando aqui, se confessar diante dos homens, é você
se colocar mesmo como cristão na sociedade. Tem gente que, muita gente que eu sabia que ia na igreja, na fábrica, mas você não sabe nem que a pessoa é cristã. A pessoa ela fica quietinha no canto dela, não fala para ninguém. Por quê? Por causa muitas vezes do medo da perseguição. O pessoal vai começar a encher o saco, vai começar a tirar sarro de você. Está dando dinheiro pro pastor. Você é besta, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então tem gente que prefere ficar quieto, não fala nada. É melhor assim, ninguém fica sabendo, ninguém me perturba. Mas Jesus está falando aqui, se você não me confessar diante dos homens, Jesus também não pode te confessar diante de Deus. Se você me negar diante dos homens, eu também vou te negar diante de Deus, Jesus está falando. Em Lucas 9, 26 está escrito assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, que é Jesus, e quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Quer dizer, a gente não pode ter vergonha, a gente tem que confessar que a gente é cristão e que a gente tem muito orgulho disso. Mas continuando, no 34 está escrito assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão um homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Essa palavra aqui é muito difícil de ouvir às vezes. Por quê? Porque Jesus está falando que você tem que colocar todos, tem que colocar Jesus acima de todos na sua vida. Acima do teu pai, acima da tua mãe, acima do teu marido, acima do teu filho, da sua filha. Porque na verdade Ele que é dono de tudo, a Ele pertence todas as coisas. Tem gente que deixa de ir à igreja por causa do marido. Meu marido não quer que eu vá na igreja, não vai. Não vai na igreja porque minha esposa não quer que eu vá, não vai. O filho não vai na igreja porque a mãe não quer deixar, porque o pai não quer deixar. Jesus está falando aqui, não importa a perseguição, mesmo que for perseguição dentro da sua casa, você tem que se esforçar para buscar Deus. A Bíblia fala assim: honra teu pai e tua mãe. Mas um mandamento maior do que esse aqui, que é amar a Deus por todas as coisas. Então nesse ponto você pode desobedecer teu pai e tua mãe. Por quê? Porque Deus Ele manda, você tem que buscar a Deus. E você vai ser perseguido no começo, mas você pode ter certeza que Deus vai trabalhar, vai salvar a família toda. Mas se você não fizer nada, você não vai ser salvo, ninguém da tua família também vai ser salvo. Então existe uma batalha, existe uma luta, né? E a gente vai ter que lutar contra isso. Mas já terminando aqui, no 38 está escrito assim: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. E a quem a perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso aqui é a base. Isso aqui é a base do cristianismo, gente. Aqui é a base do cristianismo. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Eu já expliquei aqui, o que é essa cruz? O que é essa cruz? Muita gente pergunta, o que é essa cruz? A cruz é a vontade de Deus, é você fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a vontade de Deus vai contra a tua vontade. Vai ter dia que você vai estar indisposto, que você não, por algum motivo você vai estar triste, você fala, não quero ir na igreja hoje. A tua vontade é não ir na igreja hoje, mas qual que é a vontade de Deus? De que você vá à igreja. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que tomar a tua cruz, se quiser. Vai ter que obedecer à vontade de Deus. Jesus, ele deixou um exemplo bem simples disso, de como a gente carrega a nossa cruz. Abra sua Bíblia lá em Lucas 22, 42. Jesus, ele é o nosso exemplo para todas as coisas. Lucas 22, 42, abra sua Bíblia lá.
Olha o que está escrito aqui. Jesus estava lá no Getsêmani orando, estava suando sangue, e ele disse, orando a Deus, falou assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus no Getsêmani, ele deu um maior exemplo para a gente de como tomar a cruz. Qual que é esse cálice que ele tinha que tomar? É a cruz que ele tinha que carregar, é a cruz que ele ia ter que ser pregado. Ele falou: Deus, pode passar esse sofrimento da minha vida? Se der para tirar esse sofrimento da minha vida, tira. Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. O objetivo do cristão é ser, o que a gente aprendeu lá no começo? Que o servo, o discípulo faz como o seu mestre faz, como o seu Senhor faz. O que Jesus fez aqui? Senhor, eu não quero fazer, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Então a gente tem que obedecer, a gente tem que seguir nessa mesma fé que Jesus praticava. Amém? E para terminar está escrito assim: e quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado só um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que nenhum modo perderá o seu galardão. E aqui ensina que a gente deve dar honra a quem tem honra. A gente tem que respeitar as autoridades, principalmente a autoridade dentro da igreja, respeitar, obedecer, que se fizer isso, você vai ser abençoado. E se você fizer o bem para alguém, nem que seja dar um copo de água para alguém, para um desses discípulos, para algum desses servos, principalmente aqui dentro da igreja, gente. Se a gente tiver o coração de servir aqueles que são nossos irmãos em Cristo, nem que seja um copo d'água que você dá para essa pessoa. Jesus está falando que você vai ter o teu galardão, você vai ter a tua recompensa quando você chegar lá no céu. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para a igreja nesta manhã, que é uma palavra sobre a perseguição. Nós vamos ser perseguidos, gente. De uma forma ou de outra a gente vai ser perseguido, mas Jesus está falando: fica firme, continua buscando, porque eu fui perseguido, os meus discípulos foram perseguidos, a igreja durante toda a história tem sido perseguida, e também não vai ser diferente com a gente. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Vamos estar orando para agradecer por essa palavra, e logo em seguida a gente vai estar celebrando a Santa Ceia. Amém? Fecha teus olhos em nome de Jesus.